Graça e paz. Hoje eu queria falar um pouco sobre santificação. Primeiramente, um tempo atrás, quando o pastor estava falando aqui na igreja, sobre a gente, às vezes, ter que prestar atenção até nas letras dos louvores que a gente canta. Eu, na época, eu estava ouvindo muito um louvor, que é a Santificação, da Ilane Martins, um louvor antigo, que eu gosto bastante. E aí eu falei, fiz um propósito comigo mesmo, e falei, vou estudar um pouco sobre esse louvor, para ver se ele realmente tem, em todo ele é cristocêntrico, se ele está todo de acordo com a palavra de Deus, porque mesmo as músicas denominadas gospel, às vezes, fogem um pouco daquilo que é de acordo com a palavra. Aí eu fiz, botei lá as referências bíblicas e deixei lá quietinho. Mas aí depois o pastor mandou o convite, eu não queria. O primeiro eu recusei, mas eu não queria, mas Deus mandou, então, amém. Aí eu resolvi estudar um pouco mais a fundo sobre santificação, que é o que é abordado nesse louvor, que era o que estava muito na minha mente. E eu fiz um pouco mais de pesquisa sobre santificação mais a fundo. Primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre santificação, e depois eu vou estar falando um pouco sobre esse louvor, sobre o que eu separei dele, os versículos aos quais eles se referem. Então, eu fiz algumas pesquisas sobre santificação, ouvi um sermão também, minha mãe até escutou comigo hoje, que me ajudou muito a compreender. E uma determinada parte desse sermão ele fala sobre uma metáfora, para explicar um pouco sobre como que é a santificação nas nossas vidas. Que falava sobre, vamos supor que o mundo seja um caminho sujo, cheio de lama, e a gente anda por esse caminho, a gente está nesse caminho, e em algum determinado momento da nossa caminhada a gente cai num buraco bem profundo que a gente não consegue sair dele. Esse buraco, essa lama toda é o pecado em nossas vidas. E quando a gente cai nesse buraco, a gente não tem como nós nos salvarmos e também não tem como nenhuma outra pessoa salvar a gente. Nenhuma outra pessoa pode trazer salvação a não ser Jesus. E então Jesus vem e nos salva e nos tira desse buraco, que é a parte da regeneração, que Cristo vem com a salvação sobre as nossas vidas. E se a gente estava nesse lamaçal e caiu nesse buraco, quando Jesus nos salva, nós estamos sujos, cobertos pelo pecado. Estamos salvos, porém, precisamos sermos santificados. Essa limpeza que Jesus faz em nós é a santificação. E quando eu estava anotando e pensando sobre isso, eu lembrei muito de um comercial que tinha do sabonete, do sabão da Omo, que falava assim, porque se sujar faz bem. E não querendo demonizar o comercial, não tem nada a ver, mas eu pensei muito sobre como o mundo às vezes tenta fazer com que a gente venha relativizar pecados. De falar, mas isso não tem nada a ver, isso não é pecado, ou Deus às vezes não está nem ligando para esse tipo de coisa. Que a gente venha estar sempre atento sobre isso. Uma das coisas que eu anotei foi: não tem como falarmos de santificação sem antes nós entendermos um pouco sobre a regeneração. Somente a pessoa que é regenerada pode ser santificada. Primeiramente, nós temos um encontro com Deus. É a partir desse encontro que acontece a regeneração em nossas vidas. E aí, depois disso, é que vem a santificação, que é a nossa limpeza. Aí, sobre regeneração, eu anotei assim: é uma obra operada exclusivamente por Deus no pecador, em todos nós. É o nosso novo nascimento. É a vivificação de Deus no pecador, que está morto em delitos e pecados, e é uma obra definitiva e completa. Sobre essa parte, que é operado exclusivamente por Deus, é porque nós entendemos que nada nem ninguém pode nos salvar além de Jesus. E sobre o novo nascimento, eu separei aqui em João 3, no versículo 3, sobre o novo nascimento, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não tem como nós sermos santificados sem nascer de novo, porque
como nós seríamos considerados salvos se nós continuássemos vivendo do mesmo jeito que nós vivíamos antes? Do que Deus teria nos salvo? E na parte que diz sobre vivificação de Deus no pecador que está morto em delitos e pecados, eu separei lá em Efésios 2, do versículo 1 ao 5, que diz assim, o título é: A salvação é pela graça. E vos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que, no outro tempo, andais segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera em nós, nos filhos da desobediência, os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E quando eu penso sobre isso, eu gosto muito de uma metáfora que diz que era como se nós fôssemos um defunto. Uma pessoa morta, ela não sente dor. Quando nós estávamos mortos, nós não tínhamos consciência do nosso pecado. Algumas coisas que, após a nossa conversão, que a gente às vezes achava que não tinha nada a ver, que estava tudo bem, a gente começa a entender que eram coisas que eram ofensas a Deus. E quando nós temos esse encontro com Deus, é que nós começamos a ter consciência sobre os nossos pecados. Ele nos vivificou, nos trazendo vida, que nós estávamos mortos, e Ele nos trouxe vida. Também anotei assim: o homem que foi regenerado serve como instrumento pelo qual o Espírito Santo de Deus efetua a obra. Em Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 até o 11. O título é assim: O vaso do olheiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. E então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra o reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. E no momento em que eu falar de um agente de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e os moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Quando a gente começa a andar no caminho de Deus, para a gente poder viver o evangelho que a gente estuda, a gente tem que se encher de Deus. Mas para que a gente se encha de Deus, a gente tem que se esvaziar de nós mesmos, da nossa natureza pecaminosa. Porque não tem como a gente se encher de Deus estando ainda cheio das nossas vontades. Para que Deus faça a obra dele em nossas vidas, ele vai nos transformar, assim como o vaso na mão do olheiro. Quando eu disse que é uma obra definitiva e completa, também podemos entender que nenhuma quantidade de boas obras ou de observância da lei pode regenerar o coração. O único meio da regeneração é pela fé, na obra consumada de Cristo lá na cruz. Romanos 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Não importa quantas coisas a gente faça, nós nunca vamos conseguir sozinhos
Tem muita gente que fala, mas Deus sabe do meu coração, eu só faço coisas boas, eu não desejo mal a ninguém. Mas só isso não basta. E aí a gente entra um pouco sobre a definição de santificação. Nas pesquisas eu vi que é uma palavra que é relacionada com santidade, ser santo, separado, consagrado, consagração a Deus e purificação. A santificação, ela é um processo gradual e contínuo, que se inicia a partir da regeneração e vai até o fim das nossas vidas terrenas. Ela só vai alcançar o seu estado pleno e perfeito na glorificação, quando os salvos receberão seus corpos glorificados, semelhantes ao de Cristo, ou seja, com a volta de Cristo. Não tem como a gente achar que quando a gente se converte a Deus, a gente vai simplesmente ser santo, não vamos mais pecar, não vamos mais errar, ou que a gente vai conseguir parar de pecar porque isso é impossível para a gente. É uma luta até o fim das nossas vidas, por isso que a gente tem sempre que perseverar. A santificação enfatiza o sentido de separação das nossas práticas pecaminosas, ao mesmo tempo que aponta para a consagração e dedicação ao serviço de Deus. Ela nos leva a morrer dia após dia para o pecado, pois nós somos moldados e ensinados a viver cada vez mais para Cristo, numa vida de retidão conforme a vontade do Senhor. Queria abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao 3, primeira parte do 3, primeiramente, que diz assim: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aí agora lá no versículo 7 e 8, diz assim: Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. A santificação, ela é obra do nosso Deus triuno em nós, que é expressa especialmente pelo Espírito Santo. A Bíblia, quando fala em santificação, fala muito sobre o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo em nossas vidas. E queria abrir lá em Romanos, capítulo 15, versículo 16, que diz assim: Que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Nós podemos entender que o homem que foi regenerado, ou seja, que teve um encontro com Deus, serve como um instrumento para a sua obra, pelo qual o Espírito Santo é conduzido e realiza esta obra. E quando ele habita em nós, nós nos assemelhamos ao caráter de Cristo e desenvolvemos as virtudes que vêm do Espírito Santo, assim como é descrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 26, que fala sobre os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, nem invejando uns aos outros. Quando a maior evidência em nós, quando nós verdadeiramente estamos de acordo com a palavra, estamos mesmo querendo ser como Cristo, agindo como cristãos, é a mudança que acontece em nós, quando nós temos esses frutos em nossas vidas. Porque por nós mesmos a gente poderia não fazer muita coisa, mas por amor a Deus, a gente começa a andar em seus caminhos e o Espírito Santo vai ministrando isso em nós. E sobre a regeneração, ela é uma obra exclusiva de Deus, através
do sacrifício de Jesus. Mas quando eu pesquisava sobre santificação, ela dizia que era um equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade no homem nesse processo de santificação, que é algo que me deixou até um pouco confusa, até fiquei perturbando o pastor um pouco. Ele me mandou uns áudios explicando, aí do que o pastor falou eu fiz uma anotação, que me ajudou a entender um pouco mais sobre isso. Que ele falou assim: Deus é soberano, e só é salvo o homem que recebe a graça de Deus. E essa graça nos leva à santificação, pois ele derrama sobre nós o seu Espírito e nos move em direção a Deus, que é algo que nós não podemos fazer sozinhos, devido à nossa natureza pecaminosa. E nos mostra quão falhos e pecadores nós somos. E o Espírito Santo nos santifica para que nós venhamos ser habitação. Quem tem o Espírito de Deus tem a consciência do pecado e se arrepende do pecado e luta contra ele. E então são manifestos em nós os frutos do Espírito que nós acabamos de ler aqui, em Gálatas. Aí eu queria abrir agora em Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13, que diz assim: De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceis, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua vontade. E também em Isaías, capítulo 55, versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Eu já escutei algumas pessoas, quando eu falava um pouco sobre Deus, falando assim: quando eu largar tal vício, ou quando eu parar de fazer tal coisa, eu vou buscar a Deus. Então, falar, mas eu já fiz muita coisa errada, Deus não vai me perdoar. Mas isso não é verdade. Aqui a gente pode testemunhar um pouco disso. Um pouco mais sobre santificação. O propósito de Deus para o seu povo em Cristo é de remover completamente os efeitos do pecado e da queda do homem, de retirar não só a culpa, mas o poder do pecado sobre o homem. E eu escutei numa pregação que eu vi, falando sobre nós sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. Pensando assim, que Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança e nos fez belos, formosos. Mas, quando o homem caiu em pecado, tudo isso foi transfigurado. E então a santificação vem com o propósito de Deus restaurar em nós a sua imagem e semelhança, porque não temos como sermos semelhantes a Deus estando vivendo sob pecado. Se santificar é buscar ser como Cristo, é ser separado do mundo e ser consagrado a Deus. Eu lembro que antigamente, quando a minha família toda se reunia fim de ano, antes da gente ceiar, que a gente tinha que esperar até meia-noite, mas a minha avó, ela pegava algumas coisas lá na mesa e dava para os netos sem ninguém ver. Eu adorava isso, porque a gente ficava cheio de fome. Mas antes da gente cear, se juntavam e fazíamos uma oração. Aí eu lembro que sempre a pessoa que fazia a oração sempre falava: Senhor, consagramos a Ti esta ceia. Ou então, em alguns outros momentos, quando fala, a gente tem que nos consagrar a Deus. Aí eu quis pesquisar um pouco mais para poder entender um pouco mais sobre o que é a consagração. Aí eu achei isso aqui. Consagrar-se é dedicar-se a Deus. É algo que é além da obrigação, que nos move do limite da obrigação para a nossa espontaneidade, que nos tira do lugar da obediência para um lugar de sacrifício, oferecendo a Deus algo que nos custa. Quando nós saímos do nosso conforto para a normalidade espiritual. E eu achei bem interessante isso aqui, que é algo além da obrigação. Mas eu já vou explicar. Aí, ligado à consagração, temos 3 elementos que são ligados a ela. O primeiro é a separação, que é ligado à santificação, somos separados. É a devoção, que é ligada à paixão, o nosso amor a Deus.
que é a oferta, que pode ser ligada à adoração e pode ser relacionada a pessoas, coisas materiais e tempo. Nessa primeira parte que fala que é ligada à santificação. Separação é ligada à santificação, é nós queremos mudar de vida, nós queremos nos afastar de tudo aquilo que a gente faz, que a gente sabe que desagrada a Deus, nos afasta de Deus. Essa parte da paixão, da devoção, que é ligada à paixão, eu lembro muito de uma expressão que fala assim: você segue a Deus porque você teme o inferno ou porque você ama a palavra de Deus? No começo a gente pode até pensar, mas quando eu fui buscar a Deus é porque eu não queria ir para o inferno, eu tinha medo do inferno. Claro que a gente não tem que ter temor, mas o nosso amor a Deus tem que ser maior do que isso. Porque aqui a gente pode passar por várias aflições, várias coisas, mas a gente tem como recorrer a Deus, tem como pedir a Ele que venha nos ajudar a passar pelos momentos difíceis. É Deus quem nos dá o suporte para a gente conseguir suportar todas as provações, mas lá não tem como. O maior castigo não é simplesmente o sofrimento eterno, mas o sofrimento é justamente pela ausência de Deus. E sobre essa parte da oferta que é ligada à adoração, eu lembrei do que a Luli pregou, que falando de Ana que entregou a Samuel, que foi uma oferta a Deus. Também pode ser relacionado com coisas materiais e tempo. Às vezes Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a gente entende que nós temos necessidades, né, de fazer obra aqui no templo. Mas às vezes Deus vai pedir que a gente venha ofertar tempo, às vezes na vida de um irmão ou para a obra dele. Deus, ele nunca vai exigir da gente além do que a gente pode oferecer. Mas quando a gente entende mais sobre isso, a gente faz as coisas com amor e prazer a Deus, sempre querendo agradar a Deus. Nunca querendo que a gente venha alcançar glória para nós mesmos, para nos amostrarmos, nos sentirmos melhor do que ninguém. E outras 3 palavras que eu vi que não são relacionadas à santificação são impecabilidade, isolacionismo ou perfeccionismo, como algumas pessoas às vezes pensam. Impecabilidade porque a gente não tem como simplesmente parar de pecar, né? É impossível para a gente. Tem muita gente que fala, mas cristão não pode pecar. Não, é impossível para a gente não pecar. Mas a gente também não vive pecando. O pecado tem que ser um acidente em nossas vidas. Não é isolacionismo, porque a gente não tem que se isolar do mundo. A gente não tem que se conformar nem se amoldar a este mundo. Mas eu não posso simplesmente falar, não, porque eu sou cristã, eu tenho que ficar longe de quem não é cristã, porque eu sou especial, eu sou melhor do que outra pessoa. Não é nada disso. E nem é perfeccionismo, porque não tem como nós sermos perfeitos. O único perfeito foi Deus. Em algum momento a gente vai cair, a gente vai vacilar em alguma coisa. Às vezes a gente abandona alguma prática ruim em nossas vidas e depois de muito tempo podemos até cair de novo. Mas é uma luta constante que a gente tem que estar fazendo, entendendo que se santificar não é ser perfeito, é justamente buscar sempre estar se limpando. É como o pecado, como ele é a sujeira, é tipo como a gente toma banho. Se a gente parar de tomar banho, a sujeira vai se acumular. A gente tem que nos lavar todo dia, da mesma forma que nós temos que nos santificarmos a cada momento. A santificação, ela nos devolve a beleza, a excelência moral e a singularidade que nos foi tirada pelo pecado. Ela esculpe em nós os atributos morais de Cristo e nos molda e nos torna distintos. O pecado, ele mancha a imagem de Deus no homem. Em Romanos 8, 28 e 29 é evidenciado que Deus nos predestinou para sermos conforme a sua imagem e semelhança. Está abrindo aqui agora em Romanos 8, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E é interessante porque eu não gosto muito assim do termo crente. Eu acho que crente é simplesmente a pessoa que crê em alguma coisa, mas que não busca ter responsabilidade nenhuma com Deus, não quer abrir mão de várias coisas. Mas quando a gente pesquisa sobre cristão, quer ser como Cristo, eu acho que se encaixa melhor, porque não adianta a gente simplesmente postar vários versículos ou
fingirmos ser algo que nós não somos. Isso não é ser cristão. A santificação é o processo que Deus usa para restaurar a sua imagem no homem. Ela deve ser a marca distinta da igreja. Nós não podemos ser semelhantes com o mundo, e sim andar em sua contramão. A gente vê muito, infelizmente, pessoas que se dizem ser cristãs, mas que se você pegar e comparar ela com uma outra pessoa que é totalmente avessa à palavra de Deus, tem muitas semelhanças. Não é o correto, não é o ideal. Não que a gente seja melhor, mas que a gente venha estar verdadeiramente refletindo Cristo em nossas vidas. E não tem como a gente refletir a Deus tendo tantas coisas em comum no mundo. Eu queria abrir em João, novamente, no capítulo 17, versículos 15 e 17, que diz assim: Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E também em Romanos 12, fala um pouco sobre isso, no versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que ser uma boa influência para o mundo e não deixar o mundo influenciar a gente. Infelizmente, em muitas igrejas, acontecem algumas coisas que são como se as pessoas que organizassem aquilo tivessem saudades do mundo e pegam coisas do mundo e tentam mascarar um pouco para falar que Deus está no meio, que é algo gospel, cristão, mas que nós devemos ser influência, não sermos influenciados. A santificação, ela deve estar refletida não somente naquilo que todos podem perceber e estão mais atentos quando nós nos declaramos cristãos, ou seja, pelos nossos atos, pelo que nós falamos, como nós nos vestimos, como a gente reage a alguma coisa ou algum conselho que a gente dá também. Mas também ela deve ser refletida em nosso íntimo, que é onde somente Deus nos conhece profundamente e que nós podemos facilmente esconder dos outros, mas nunca podemos enganar a Deus, que é sobre os nossos pensamentos, intenções e emoções. Eu separei alguns versículos que falam sobre isso. Primeiro está em Efésios, capítulo 4. Primeiramente, versículo 22 ao 24, que diz assim: Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Agora, no versículo 25, diz assim: Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, e cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas hora que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Também em Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9, que diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisto pensai. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Em Colossenses, capítulo 3, do versículo 8 ao 10, diz assim: Agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Versículo 17. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Também em Deuteronômio,
capítulo 22, versículo 5. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor seu Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, 9 e 10, que diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas, como convém a mulheres, que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Para finalizar, em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. E o enfeite delas não seja o exterior no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Quando nós falamos que somos cristãos, as pessoas reparam muito mais em nós. E a gente tem que estar sempre muito vigilante a isso, porque nós somos a igreja daqueles que não vão ou não querem ir buscar a Deus. E não adianta a gente falar o que for sobre a Bíblia se aquilo que a gente vive não expressa isso. Então, tipo assim, os nossos atos a gente tem sempre que repensar tudo aquilo que a gente fala, que a gente veste. E com o tempo a gente vai percebendo isso. Por exemplo, quando acontece alguma coisa, eu e minha mãe temos um temperamento forte, que é uma coisa que a gente tem lutado contra. E tem algumas situações que acontecem hoje em dia que às vezes a gente senta para conversar e a gente fala assim: se fosse um tempo atrás eu teria reagido de uma forma totalmente diferente, eu teria já resolvido isso daqui. Mas a gente vai entendendo como que nós devemos proceder. Até mesmo questão de vestes. No Instagram eu sigo algumas páginas que falam muito sobre roupas. Como a gente trabalha com roupa, a gente está sempre atento a isso. Até questão de costura, essas coisas assim. E tem algumas mulheres, que tem algumas páginas, que falam muito sobre a modéstia cristã. E fala sobre como está a moda hoje em dia, especialmente a moda intitulada cristã. Porque, infelizmente, tem muitos trajes hoje em dia que são vendidos como se fosse moda evangélica, mas que, tipo assim, realçam muito coisas no corpo da mulher que não era para ficar realçando. Marcam muito ou que são indecentes. Porque também não adianta a roupa ser comprida, mas ela está lá totalmente marcada. E várias outras coisas que elas vão falando que às vezes eu não tinha me atentado a isso. Eu comecei a ficar um pouco mais atenta a isso, já até me desfiz de algumas roupas. Às vezes, quando a gente está se arrumando para vir, uma pergunta para a outra, vê se a roupa está marcando, vê se está curta, não sei o quê. E é bom a gente estar sempre estando vigilante. Às vezes, eu tenho um temperamento muito forte, um pavio muito curto, eu reconheço isso, mas às vezes acontece alguma coisa, eu quero responder de um jeito, ou eu penso em dar alguma resposta, o Espírito Santo olha para mim e fala assim, cala a boca, não mandei você falar nada, não é para você falar nada. Às vezes eu quero muito agir de um jeito, aí ele fala, não é assim que eu quero que você faça. A gente tem que estar sempre policiando a nós mesmos. A nossa santificação deve ser a evidência externa de que Deus operou sobrenaturalmente em nossas vidas. Ela revela Deus ao mundo. E nós devemos ser uma boa influência, assim como é descrito em Mateus 5,16, que diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Um Deus santo se relaciona com criaturas santas. Um Deus santo separou para si um povo santo. A nossa santidade revela a nossa gratidão pelo que Deus fez por nós e revela a santidade de Deus. Uma igreja que é santa, ela aponta para um Deus que é santo. Aqueles que não buscam santidade nem mortificar a sua carne e se entregam aos seus próprios entendimentos, e mesmo se declarando seguidor de Cristo, atrai escândalo à igreja e ao evangelho. Hoje em dia, infelizmente, a igreja não tem muita credibilidade para muitas pessoas. Infelizmente, o púlpito tem se tornado um palco para as pessoas fazerem shows. Eu já vi muitos absurdos na internet de pastores pregarem de salto, ou daquele pessoal que fica rodando, fazem aquelas roupas que
não tem nenhum sentido, dentre várias outras coisas, que fazem até mesmo vários memes sobre a igreja. Que a gente não venha ser como essas pessoas, que a gente venha fazer a diferença, que Cristo venha operar em nós a diferença, para que a gente venha refletir a verdadeira seriedade que a gente tem que ter com tudo aquilo que é relacionado à palavra de Deus. Eu queria ler em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, que dizem assim: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sende vós também santos em toda a nossa maneira de viver. Porquanto escrito está: Sede santos, porque eu sou santo. Também em Mateus 18, versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é misto que vem os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Que a gente venha estar sempre repensando que qualquer coisa que a gente pode fazer, as pessoas podem falar, fulano é crente, mas faz tal coisa. Que a gente não venha estar trazendo nenhum malefício à palavra de Deus. Que a gente não venha estar sendo uma vergonha, mas que a gente venha estar sendo um bom exemplo uns na vida dos outros. Tem uma frase que eu gostei muito que diz assim: ande com santos que em sua santificação te façam ter vergonha da sua própria santificação. Ou seja, de pessoas que buscam ser como Deus de tal forma que você olhe para elas e fale: eu também quero estar igual essa pessoa, tá tão ligada nas coisas de Deus, ter mudado tanto igual essa pessoa é. A gente às vezes vê algumas pessoas que elas mudam tanto que tem algumas pessoas que a gente olha para elas, elas falam do testemunho do passado delas, a gente nem consegue relacionar a pessoa que a gente conhece. E que a gente venha a ser assim, sendo esse bom exemplo. Aí eu queria falar um pouco sobre a análise que eu fiz da música, santificação. Mas antes eu queria ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: examinai tudo, retende o bem. Sobre esse louvor, era mais uma curiosidade que eu tive. E eu comecei a ficar um pouco mais atenta sobre tudo aquilo que eu escuto, como eu falo, reajo, aquilo que eu visto. Que a gente venha estar sempre analisando não só o que está ao nosso redor, mas também aquilo que nós somos e o que nós mostramos para as outras pessoas. Que a gente venha estar sempre analisando tudo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de música internacional. Tinha muitas e muitas músicas baixadas. E tem uma página que uma página cristã, mas que ela também ajuda com inglês. E ela tem trazido algumas postagens de algumas músicas que às vezes a gente olha a tradução, não tem nada demais, mas aquilo que está sendo cantado na música quer dizer uma outra coisa horrível. E eu tenho percebido que muitas coisas que eu escutava não glorificavam a Deus. Às vezes a gente pode se deixar levar, como foi o meu caso, por uma batida de uma música ou pela forma que a pessoa cantava. E às vezes a gente achar o ritmo legal, mas quando eu fui ver a fundo, vi que muita coisa que eu estava ouvindo não refletia aquilo que eu digo ser, que é ser cristã. Aí eu pesquisei sobre esse louvor, se ele era totalmente com base bíblica. Aí a primeira parte dele diz assim: quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tira as sandálias dos seus pés. Purifique o seu coração, o lugar santo é. Deus ordenou que Moisés retirasse as suas sandálias de seus pés quando ele se aproximava da sarça ardente, quando o Senhor o chamou, como está escrito em Êxodo 3:5, não precisa abrir. Nós sabemos que Deus está em todos os lugares, mas nesta ocasião aquele lugar estava santificado pela presença viva de Deus manifestada. E quando a presença de Deus está manifestada desse jeito, a forma de se aproximar dele não pode ser de qualquer maneira. Deus deu esta ordem a Moisés para mostrá-lo quão santa a sua presença é, a fim de representar respeito, reverência e consideração perante o local em que estava da sua autoridade presente ali. A presença do Senhor é o que santifica qualquer lugar. Tem muita gente que fala: mas essa roupa não é roupa de ir para a igreja. Vou para a igreja só com essa roupa, mas fora da igreja usa outros trajes. Ou, não posso falar, pensar tal coisa aqui porque eu estou no templo do Senhor.
mas fora da igreja ser de uma outra forma. A gente entende que Deus está em todos os lugares, que a gente venha ter sempre o mesmo temor, independente se nós estamos aqui na igreja, se nós estamos em casa, no trabalho ou em qualquer outra coisa. A outra parte do louvor diz assim: não se contamine com o mundo, não. Assim como Daniel resolveu não se contaminar com as coisas deste mundo, como está escrito em Daniel 1:20, não, em Daniel 1, do versículo 1 ao 20, nós também devemos agir desta forma. Daniel foi firme em sua decisão, orou e esperou que Deus o livrasse das tentações, mas não se prendeu apenas a estas duas coisas, pois tomou ações concretas. O mundo exerce sobre nós uma influência muito forte e negativa. Ele é regido por um sistema imoral e totalmente corrompido em seus valores. Se cedermos a estas influências, seremos semelhantes ao mundo e deixaremos de cumprir o propósito para o qual Deus nos criou. E por isso nós devemos tomar posições e ter atitudes corretas em relação ao mundo, sabendo o que diz a palavra de Deus. Às vezes, as coisas estão de uma forma tão sutil que a gente nem vai percebendo. A gente vai simplesmente se acostumando, vai falando, mas é errado, mas tá tudo bem, não tá interferindo muito, não sei o quê. E quando a gente vai vendo, pouco a pouco, isso vai nos desvirtuando. A outra parte da música diz: diante de Deus, ninguém se esconde, não. Esse trecho é baseado em Lucas 12:2, que diz: não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Tem vários outros versículos que também confirmam isso. E o outro que nós podemos mencionar é em Hebreus 4:13, que diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos prestar contas. A onisciência e a onipresença de Deus atestam sobre essas coisas. Tem pessoas que acham que elas vão conseguir manter uma aparência daquilo que elas não são, porque na frente das pessoas elas são de um jeito, mas quando ela está em outro ambiente ela é totalmente diferente. A gente pode até às vezes mascarar aquilo que nós somos para as outras pessoas, mas não para Deus, que Ele está a todo momento, em todo lugar, e Ele nos conhece em nosso íntimo. Continuando a música, diz assim: santo em todo tempo, fora e dentro do templo, vigiando sempre, sempre bem atento. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E é exatamente o que retrata esse texto na primeira parte, que se refere à santidade. E quanto à vigilância que nós devemos ter a todo momento, podemos citar, dentre vários exemplos, Mateus 26:41, que diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, que nos alerta para nós estarmos sempre precavidos sobre a volta do nosso Senhor e quanto à nossa vida espiritual. A gente nunca pode achar que a gente está tão bem que a gente nunca possa cair, que a gente nunca possa falhar. Às vezes a gente consegue contornar uma situação em nossa vida e a gente não pode ser arrogante e dizer para aquele lugar que eu estava eu não volto mais, que a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não venha se considerar sermos tão fortes quanto nós não somos. Continuando o louvor, diz assim: há uma nuvem de testemunhas que te cercam. Toda hipocrisia vem à tona e te conserta. O mundo, ele tenta a todo custo descredibilizar a divindade e desmoralizar aquele que se diz cristão. Há uma expectativa para descobrir e espalhar as falhas dos cristãos para manchar a imagem da igreja. Não somos imunes a erros, mas eles devem sempre ser um acidente em nossas vidas e não devem ser recorrentes. Nós devemos não somente pregar e viver o evangelho como nosso maior testemunho, que é a nossa forma de como nós vivemos. Não podemos brincar de sermos crentes. É escrito em 1 Pedro 2:1, do que devemos nos livrar a fim de sermos irrepreensíveis, que diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia e toda inveja e todo tipo de difamação. Continuando o louvor,
Diz assim: do grande dia ninguém pode escapar. O pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz naquele dia vai dar a sentença. Céu ou inferno, qual será a sua recompensa? No grande dia, até os mortos vão ressuscitar e ali todos os joelhos vão se dobrar. Essa parte está correta, mas uma outra parte desse mesmo louvor, ele fala sobre isso, mas meio que entrando um pouco em contradição sobre isso, porque nós sabemos que todos verão a Deus. Mas sobre essa parte aqui, nós podemos entender que no julgamento final, cada um vai ser julgado por Deus de maneira justa e imparcial. E ninguém poderá o enganar. Teremos que dar conta de tudo aquilo que nós fizemos em nossas vidas. Todos nós pecamos e estamos condenados. A única forma de nós sermos salvos é através de Jesus, pois é Ele quem leva toda a nossa condenação. Em Eclesiastes 12:14, isso é bem descrito e diz assim: pois Deus trará o julgamento a tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Continuando, diz assim, do louvor: a noiva de Cristo é alva como a neve. Se hoje fosse o grande dia, como estão as suas vestes? Em Apocalipse 19:7 e 8 diz assim: regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Essa veste nupcial da parábola, ela simboliza o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo vão possuir. É a justiça de Cristo, o seu próprio caráter, sem mácula, que é transmitido por meio da fé a todos os que recebem a Jesus como seu Salvador pessoal. Já em Apocalipse 22:14 diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas, que se refere àqueles que lavam as suas roupas espirituais todos os dias, sempre reconhecendo o sacrifício do sangue de Jesus na cruz. Fala sobre todo aquele que se conserta todos os dias diante de Deus e está sempre pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. O sangue de Jesus é o que purifica o homem de todo pecado. Continuando o louvor, diz assim: só entra no céu quem aqui for fiel, santificação para morar em Sião. Só entra no céu quem for fiel, vigiai e orai, o noivo logo vem. Ser fiel a Deus é escolher, mesmo em meio às tentações e tribulações e contra a nossa vontade, negar a nós mesmos e vivermos para Cristo, o reconhecendo como o único e suficiente Salvador. Jesus é o único caminho, e para ser como Ele e o seguir é necessário perseverar até o fim. A outra parte do louvor diz assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em João 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Hebreus 12:14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Aí chega a última parte desse louvor, que fala assim: a trombeta tocou e agora quem ficou vai procurar aqueles que ele criticou. O pastor sumiu e as irmãs também. As crianças que cantam em Jerusalém. Vão procurar nas igrejas, mas não vão encontrar. Onde estão os crentes que vinham adorar? E saiu a notícia que o mundo não acreditou. A igreja subiu e Jesus voltou, sendo que antes ele já tinha falado que todo mundo verá Deus, e é como está escrito na Bíblia. Mas esse arrebatamento secreto ele não tem base bíblica. Foi até abordado no último estudo bíblico. Acho que foi até Marlete que perguntou se todo mundo ia ver. E isso é um louvor cristão. Então, tipo assim, uma coisa bem sutil, mas nos mostra que a gente tem que estar sempre atento. Tudo aquilo que está cercando a gente. Às vezes a gente admira alguma pessoa, mas ela pode ter uma vida totalmente contrária a Deus. Pode estar buscando apenas os próprios interesses dela. A gente vem a estar atento com tudo aquilo que nos cerca.
mas também sobre tudo aquilo que nós somos e refletimos para os outros. Porque a gente às vezes nem sabe quantas pessoas estão observando a gente a cada momento. E o que o mundo quer é justamente exaltar todas as nossas falhas para falar, para denegrir a imagem de Deus. Mas se nós queremos refletir a Deus, nós vamos estar sempre caminhando contra isso e não vamos estar alimentando isso. Santificação é uma coisa que tem que estar presente em nossas vidas o tempo todo. O tempo todo a gente tem que estar vigilante, porque a qualquer momento a gente pode fazer alguma coisa que não agrada a Deus, mas que isso não venha paralisar a gente. Que isso venha a ser apenas um estímulo para a gente continuar sempre seguindo a Deus. E é isso.